Estamos de volta falando um pouquinho hoje sobre jejum intermitente, atendendo a pedidos dos nossos telespectadores. A gente recebe com muito carinho a nutricionista Fernanda Carvalho. Fernanda, mais uma vez, obrigada pela gentileza da presença. Obrigada a vocês, é um prazer. Muitas dúvidas chegando, a gente conversou um pouquinho no bloco anterior. Existem 3 tipos de jejum. O seco, que geralmente são jejuns associados a algumas religiões, onde nada é permitido. O jejum metabólico, que existe uma restrição significativa, mas água com limão, algumas coisas são liberadas. E o jejum calórico, que aí, por exemplo, água com limão não é liberada, só a água e o café e o chá sem adoção de açúcar, adoçante ou qualquer coisa parecida, né? O café puro, o chá puro e a água. Além desses 3 tipos de jejum, nós conversamos um pouquinho no bloco anterior sobre alguns dos benefícios do jejum. Então, promove a queima de gordura, aumenta os níveis de hormônio do crescimento, combate os radicais livres, promove a autofagia, que é a renovação celular, diminui o risco de Alzheimer, diminui a resistência à insulina. Muitos diabéticos optam por fazer o jejum intermitente, mas tem que fazer com orientação e supervisão de um nutricionista, um profissional capacitado. E muitas vezes até um endocrinologista também faz essa supervisão junto com o nutricionista. E melhora a resposta antioxidante e anti-inflamatória do corpo. O jejum intermitente deve ser feito com a supervisão de um profissional de 1 a 3 vezes por semana. Tem muita gente fazendo em casa sem orientação médica o jejum diário. Isso é um perigo. Por 12, 14, 16 ou 18 horas o jejum dura, conforme cada caso, cada paciente. O que não quebra o jejum intermitente? Nós temos inclusive aí a nossa última tela, nós vamos colocar no ar, até para a gente fechar e começar a esclarecer as dúvidas que chegaram dos nossos telespectadores. Então, o que não vai quebrar o jejum? O café sem açúcar, o chá sem açúcar e aí o shot, né, de limão com cúrcuma. Essa misturinha, ele não vai interferir no jejum metabólico. E o que quebra o jejum, né, o que vai atrapalhar esse processo? Sucos, de forma geral, óleos, shakes, vitaminas e os alimentos que contêm carboidrato, gordura ou proteína. Então, durante esse jejum, nenhum desses tipos de alimentos são indicados, né? Autorizados, entre aspas. Ô, Tati, só para ressaltar Por favor, nessa parte, o pessoal que treina, que faz academia ou alguns atletas que estão utilizando essa estratégia, muitos me perguntam se o whey protein quebra o jejum intermitente. Quebra, tá? Não pode. Não pode, porque ele é um shake de proteínas. Então, o pessoal que treina de manhã e quer tomar whey protein, faz o uso de whey protein logo após o treino, a gente pede para esperar até a hora liberada para completar o jejum e aí entra com o shake de whey protein. Aqui a gente tem 2 participações muito interessantes, né? Os 2 extremos. A Sônia participou comentando nas redes sociais. Tati, eu já fiz e passei muito mal. E aí a gente tem uma outra telespectadora, a Milene, que também comentou. Tati, eu faço e me sinto super bem. E aí ela comentou, mas eu não estou influenciando ninguém a fazer. Eu faço e me dei super bem com o jejum. Obrigada, Milene, também pela participação. E é muito do que você comentou com a gente no bloco anterior, né, Fê? Tem pessoas que fazem e passam muito mal e pessoas que fazem e passam muito bem. Melhora a disposição, energia, conseguem resultado até nessa questão do emagrecimento. É muito individual, é de organismo para organismo. Eu não posso nem cogitar a ideia, gente. Eu passo muito, mas muito mal. Eu também. Eu faço hipoglicemia. Não posso fazer. Fico fraca, dá dor de cabeça. É muito de organismo para organismo. É o que a gente comentou. Mas, assim, a grande parte das pessoas relata que se sente bem. Minha diretora, por exemplo, já fez, ela disse que passa super bem. Ela falou, Tati, eu me sinto até melhor. Eu não consigo, eu fico fraca, Tati. Eu também. Eu não raciocino, eu não adianta. Já treinar de manhã, aí que agora, né, eu tô com as restrições por causa da gestação. Mas quando eu treinava, o crossfit, ou mesmo pilates, eu obrigatoriamente tenho que comer alguma coisa antes do treino. Senão eu não consigo. Senão eu desmaio, eu passo mal mesmo. Eu também. É muito individual, né? É muito individual. Eu tenho, por exemplo, ela é até minha amiga e minha paciente. A Estela é formada em nutrição. E aí ela falou, Fer, passa para mim o protocolo do jejum. Ela nunca tinha feito. Ela treina muito, 2 vezes ao dia, e se sentiu super bem com o jejum intermitente. E ela fazia hipoglicemia também. A nossa diretora treina em jejum, treina sem comer. E ela falou, meu treino é até melhor. Super bem. Ainda eu falei para a Estela, tenta adicionar óleo de coco no café,
para utilizar a gordura como substrato energético. Ela falou, não precisa, eu tomo café puro, vou treinar, porque aí a cafeína, na verdade, o que acontece? O nosso organismo, ele busca a glicose de alguma outra fonte. Então, ele vai do piruvato, do lactato muscular. Então, ele tira um substrato de outro lugar do corpo, transforma em glicose e é onde você desenvolve essa energia, por exemplo, para treinar. Pergunta interessante também. A Alvanice Porto, obrigada, viu, Alvanice? Participou pelo nosso Facebook. Ela diz que faz já algum tempo jejum sem saber que era algo, inclusive, indicado por médicos, só que ela está preocupada. Ela diz o seguinte, Alvanice, beijo. Tati, eu não tomo café da manhã, eu não sinto fome, não tenho apetite nenhum de manhã, mas eu estou preocupada porque eu estou muito magra. O que eu posso fazer para ter apetite? E ela comenta que os filhos, acho que até também por influência dela, não tomam café da manhã, não sentem fome. E ela pede para mandar beijo para Maria, para o Nicolas, para o João, Marcelo e para o Benjamin. Beijo para todos os filhos. E a Alvanice, obrigada pelo carinho, pela sua audiência. Mas a Alvanice, ela está preocupada. Ela diz que sem saber, ela acaba fazendo esse jejum, porque depois da janta, a próxima refeição dela é só o almoço do dia seguinte, mas que ela não tem apetite. Mas no caso dela, ela reclamou que ela está muito magra e ela está com medo de emagrecer mais por causa desse jejum. Alvanice, vamos lá. Primeiramente, para abrir o apetite, a gente recomenda sempre um polivitamínico. Primeiro, para suprir as deficiências, né, nutricionais, caso elas existam. Mas o polivitamínico, ele ajuda a dar uma acelerada no metabolismo e te estimular o apetite, tá? Então, é a primeira dica que a gente dá. Para as crianças e para você, o que a gente pode fazer? Se você não tem... O fato de você não ter esse apetite logo no café da manhã é como se fosse um costume metabólico. Se ela sempre teve essa rotina, é aquilo que a gente falou, o metabolismo, ele entende. Então, ele desacelera e armazena as energias para a sua próxima atividade, que seria, no caso, a rotina de casa com as crianças, e aí ela já vai direto para o almoço. Então, se você, não sei se você se adapta com leite ou não, mas bater uma vitamina de leite com frutas, ou tomar pelo menos um café, ou um suco natural. Pode ser esses sucos detox que a gente fala, só não colocar o gengibre para não acelerar o seu metabolismo e aí acelerar essa oxidação de gordura para você não emagrecer mais. Mas desde que seja um suco sempre natural, nunca um suco industrializado. Então, um suco de fruta, ou uma vitamina de leite com frutas, ou só o suco com a fruta. Ou só o suco, ou só a fruta. Ou só um café preto. Ou só o café preto. Mas não ficar sem nada, ingerir nada. Sem nada. Toma sempre alguma coisa, que é para o seu metabolismo entender daquele start de que você está acordada, ingerindo a primeira alimentação, e aí automaticamente, depois de uns dias, você vai sentir que você vai ter mais fome ao longo do dia. E logo no café da manhã também. Então, uma dica para você e para os filhos, né? Que ela comentou que os filhos também não têm o hábito. E já que vocês têm essa rotina, priorizar bem o almoço e o jantar de forma rica em nutrientes. Então, sempre uma salada, um legumes, uma proteína, um tubérculo, para balancear, né, as deficiências nutricionais das outras refeições. Posso aproveitar a sua resposta Claro. para a nossa telespectadora? Uma outra telespectadora se manifestou do Espírito Santo, Josiele Natália Nepomuceno. Josi, obrigada também pela participação. Ela perguntou, Tati, quais os nutrientes devem estar presentes no de jejum da manhã e no almoço? Né? Como o prato deve ser composto, o que não pode faltar? Então, vamos lá. Qual que é o nome dela, Tati? Deixa eu abrir aqui de novo. Josiele. Josiele, vamos lá. Em todas as refeições, a gente deve conter uma porção de proteína. Então, por exemplo, no café da manhã pode ser um iogurte, pode ser um leite, pode ser um queijo. Um tipo de carboidrato. Para quem está habituado com pão, pode ser o pão integral, pode ser a tapioca, pode ser uma batata doce, uma mandioca cozida. Então, sempre, eu gosto muito de utilizar o tubérculo, porque ele é um carboidrato saudável e de baixo índice glicêmico. Mas sempre tem que ter na composição proteína, carboidrato, as fibras, né? As leguminosas que entram feijão, lentilha, grão de bico. E as saladas, como verduras e os legumes em geral. Certo. No café da manhã, claro que não entra essa parte de legumes, mas aí nós colocaríamos as frutas. Então, um café da manhã é composto, é uma fruta, uma fonte de proteína, cálcio ou queijo ou iogurte, e aí entra uma porção de carboidrato. Seria o de jejum. O de jejum.
Aí nós temos os lanchinhos. Para quem está acostumado, não é o caso do jejum intermitente, porque a gente faz as principais refeições, né? Então, no almoço e no jantar, a mesma composição. Um carboidrato, pode ser o tubérculo ou um carboidrato um pouco mais simples, depende do metabolismo do paciente. Proteína, legumes e a salada que entra na composição das fibras e reguladores intestinais. Quem faz o jejum intermitente obrigatoriamente não faz aqueles lanchinhos entre as principais refeições? Depende do horário que ele faz o jejum intermitente. Para quem começa o jantar, o jejum, por exemplo, na noite anterior e vai só almoçar, não entra o lanche da manhã, mas pode entrar o da tarde. Para quem faz o jejum, começa, por exemplo, a gente, que nem nós, Tati, nós vamos treinar, não conseguimos ficar sem comer. Então, a gente faz o café da manhã, treina, e aí vai comer 12 horas depois. A gente não faz nenhuma refeição ao longo do dia. Então, vai só para o jantar e aí entra a ceia. Que eu também não consigo. Eu preciso treinar antes. Gestante não pode fazer de jeito nenhum. Uma que eu tô gestante, atualmente eu não posso nada. Mas antes da gestação mesmo, quando eu fazia o crossfit e o pilates, eu tinha que comer antes e depois. Tem que ser. Gente, eu sempre senti muita fome. Mas é um metabolismo bom isso, é uma resposta de metabolismo bom. Ai, metabolismo que bom, acelerado. Isso não, é Ai, que maravilha. Isso é ótimo, metabolismo bom. Eu preciso comer antes e depois do treino. Acelerado. Eu vou treinar morrendo de fome e eu termino o treino morrendo de fome também. Ótimo, significa que seu metabolismo é bom, Tati. Isso é super válido, super importante. Eu tô feliz porque eu achei que isso fosse um problema. Não. Que bom. Posso continuar sentindo fome? Pode continuar. Você pode comer de 3 em 3 horas, você não engorda, não é? É bem, mesmo que você treina tudo, você responde bem. E como, assim, né, come saudável. De vez em quando tem as extrapolias. Mas, assim, diariamente, durante a semana, é regradinho, é saudável. Agora que a gestação não, né, gente? Porque agora mesmo não é época para fazer dieta, né? Tô comendo bem, me alimentando, levando tudo que o bebê precisa, e mais um pouco. Mas antes, realmente, eu comia de tudo, mas assim, claro, preferencialmente o mais saudável. É metabolismo bom, fica tranquila. Ai, que ótimo. Mais uma perguntinha chegando. Ah, interessante também, o que não pode... E o que pode? Vou até aproveitar e emendar. Solange Lourenço, Tati, o que eu posso comer durante o período do jejum e o que não pode? Na verdade, você não pode comer nada além de... Café, sem açúcar e sem adoçante, a não ser com óleo de coco. Tá. Água com limão, chás. Pessoal, qualquer tipo de chá. Chá de ervas, chá mate. Qualquer chá. Um chá verde, qualquer chá. Desde que não tenha adição nem de açúcar e nem de adoçante. E aí o pessoal questiona, por que não o adoçante, se não tem caloria? Gente, o adoçante ele dá o mesmo disparo de insulina que o açúcar. Então, a gente tem que tirar, tá? Então, tem que ser nada. Puro. Café forte mesmo. É café puro ou chá ou chá puro. E a água com limão entra também. Tá. E o shot do eu ia limão falar isso agora, com a cúrcuma. Que é só o suco do limão e o pozinho da cúrcuma? Exatamente. A gente mistura um meio ou um limão, né? Espreme, mistura um pouquinho de cúrcuma e toma antes do almoço e antes do jantar. Para que serve? Por quê? A curcumina é antioxidante, então ele ajuda nesse processo de combate aos radicais livres, né? E melhora os antioxidantes do organismo. E o limão não é só pelo fato dele ser rico em vitamina C e ajuda no processo de imunidade, mas ele ajuda na digestão das proteínas. Então, por isso que a gente pede para consumir antes do almoço e antes do jantar, porque vai entrar uma parte de proteína, uma carne, frango, peixe, e o limão acaba ajudando nisso, nesse processo de digestão. E aí o pessoal fala, dissolve a gordura? Não é que dissolve, mas ele ajuda na melhora da digestão. Porque tem muita gente que tem o hábito de tomar água com limão de manhã. Eu tomo água todos os dias, tá? Tem que ser morna, não precisa ser morna. Não precisa ser morna, temperatura ambiente. Ele não vai dissolver a gordura. Não. O que acontece? Ele ajuda a limpar sangue também? É verdade ou é mito isso? Essa água com limão de manhã em jejum? Ele ajuda a hidratar, que a gente chama musculatura lisa. Consequentemente, você trabalha mais a purificação do organismo, sim, ajuda nessa limpeza sanguínea que a gente fala. Ajuda a hidratar a musculatura lisa, então, automaticamente, o seu intestino funciona melhor. Você urina muito mais, então você desincha mais. Pessoal que tem muita retenção de líquido, eu dou bastante. Porque o limão tem N propriedades e uma delas é essa. Então é super válido, ajuda bastante. Um copo de água com limão espremido. Espremido, sem nada, sem açúcar e sem adoçante. Eu tenho tomado quase que diariamente por causa de enjoo de manhã. E ajuda, né? Na gravidez, gente, dá uma boa... Tem dia que nem o limão ajuda, mas tem dia que é maravilhoso. Tem um remedinho que o meu médico deu, mas não pode ficar tomando remédio, gente. Apesar dele falou, não, Tati, mas esse grávida pode, mas eu só tomo em último caso, um que é sublingual.
muito conhecido entre as grávidas. Mas eu evito mesmo o remedinho, gente. Eu tenho acordado de manhã, tem sido meu pior período de enjoo na gestação. E a água com limão, eu tenho tomado Minha mãe tomava... bastante. Eu sou gêmea, né? Eu tenho uma irmã gêmea. Verdade, É, Fê! eu tenho uma irmã gêmea. Que legal. E a minha mãe falou que na nossa gestação ela enjoava demais, até ela descobrir que eram gêmeos. Então ela tomava água com gás e limão espremido. Ela falava que era a única coisa que passava o enjoo dela. A única coisa. O meu ajuda bem também. A gente só tem que tomar cuidado pro pessoal que tem gastrite, né? Porque às vezes acaba, para muitas pessoas, ele não dá nada. Porque o limão, a hora que cai no estômago, ele se torna um pH alcalino. Mas tem muitas pessoas que sentem dor, sentem aquela gastura. Então a gente pede para não consumir em excesso. Mas é um teste também. Então Tem que fazer o teste. Tem que fazer o teste. O meu para enjoo tá funcionando. E que Ótimo. bom, porque então já tá limpando também, Já né? limpa. Ai, que bom. Você não retém Depois líquido. eu vou continuar o hábito, então. Mantenha, Tati. E pode é super tomar mesmo válido. diariamente? Pode. Não tem problema, o excesso do limão. Não, Não, porque o excesso de vitamina C é eliminado pela urina. Então não tem problema. Pode Vou continuar consumir. com minha E é água bom com para a limão. imunidade também. É super, super bom. Só tem benefícios. Pode continuar. Ah, então, ó, gente, tem mais uma gravidinha aí sofrendo com enjoo, ou você que quer ajudar a dar essa limpada no organismo. Tome água com limão. de manhã em jejum. Você toma, né? Eu tomo. Tomo em jejum, às vezes, por exemplo, o limão, como ele às vezes me causa uma sensibilidade nos dentes, porque ele consome um pouco do esmalte. Aí eu troco horário. Daí eu tomo antes do almoço ou tomo antes do jantar. Que vai ajudar Na digestão. a questão da digestão e É. da proteína. Chegou uma participação. Diretora, você pode só repetir, por favor? Uma mãe que está preocupada com a filha. A Vamos menina lá. tem 11 anos. Ah. 11 anos, 59 quilos. Altura. Já fez dieta, já passou por nutricionista, mas não está conseguindo emagrecer o suficiente. E ela está preocupada. Tem algum exame? 11 anos, 59 É bastante. quilos é o que eu tô pesando agora, gente. É bastante. Gestante. Se ela não está conseguindo emagrecer, podemos ter alguns fatores aí. Resistência à insulina é um grande fator e que geralmente as pessoas não dão atenção, porque ela impede o emagrecimento. Então, teria que passar com ou a pediatra, né, 11 anos, eu acho que passa com o pediatra, ainda se não vai para o endócrino, faz a solicitação de insulina. Endócrino é interessante? É ótimo. Porque a mãe comentou que levou numa Nutri, mas de repente passar por um endócrino, né? Tem que ser o endócrino, porque às vezes a gente até adequa a dieta, mas tem que ver como que está essa questão hormonal dela. Ô mãe, então leva sua filha, né? Porque 11 anos é nova, 59 quilos. E você já percebe essa dificuldade de emagrecer, mesmo passando pelo nutricionista, mesmo fazendo algumas restrições. Então, um endocrinologista, tá? Vale a pena, para fazer toda essa parte de hemograma e dessa parte hormonal. Pode ser tireoide, pode ser resistência à insulina, pode ser um excesso de glicose, hemoglobina glicosilada. E aí o endócrino... Pode ser um probleminha de saúde que está dificultando. Que dificulta o emagrecimento, sem dúvida. E aí o endócrino faz toda essa solicitação de exames e é até mais fácil para ela levar para a nutricionista, já que está com acompanhamento, e a nutricionista orientar a dieta mais específica para ela. Vale a Você falou pena. algo importante, essa questão mesmo de tireoide, né? Tem muito, Tati. Isso dificulta muito o emagrecimento. Muito. E, gente, hoje está tão comum Super comum. em crianças e adolescentes. Que antes Muito. a gente tinha impressão de ser mais coisa de adulto, né? O público mais velho. Mas porque Não é nunca não. foi investigado, né, Tati? Hoje o pessoal está investigando, os médicos investigam mais. E a resistência à insulina também. Antigamente não era. Muitas crianças gordinhas, porque sempre foi bonito, né? Criança gordinha, saudável. Não que não seja, tem muitos gordinhos saudáveis. Mas tem muitas crianças que têm a resistência à insulina e os pais não sabem. Então ela E aí não vai conseguir emagrecer. Não emagrece. Por causa da resistência à insulina. Aí tem que cuidar disso. Exatamente. Eu atendo muito, não é o tema hoje, mas eu atendo muito paciente de cirurgia bariátrica. E todos chegavam com os exames impecáveis de colesterol, triglicerídeos, ácido úrico, impecáveis. Quando a gente olhava a insulina, o limite superior é de 24. Estava em 50, 70, 80. E aí não consegue emagrecer de jeito nenhum. O limite é até 24 e estava 70. 70. É super normal entre os pacientes obesos. Ô, mamãe, dá uma olhadinha então, tá? Pede para sua filha fazer esse check-up e aí o ideal então passa por um endocrinologista. Tem o pessoal questionando nas redes sociais também quem sofre com um problema de gastrite, outras disfunções, né? Pensando nessa questão mais intestinal, pode fazer o jejum? Pode. Pode fazer o jejum, mas é aquela questão da observação que a gente falou. Começa com uma quantidade menor de horas. Então, por exemplo, faz de 6 horas, depois de 2, 3 dias aumenta para 8 horas, depois para 10 horas. Vai devagarinho aumentando essa quantidade de horas em jejum, até para observar.
quando ele for introduzir a alimentação, se ele vai ter aquela dor de estômago, aquela queimação por conta do suco gástrico. Então, pode, mas observa, escuta um pouco o organismo, a gente sempre fala isso. Vai fazendo os testes em relação às horas e com supervisão, gente, tá? Tem que procurar um nutricionista aí da sua cidade. A gente falou um pouquinho dessa questão da tireoide. Quem tem tireoide também pode fazer? Pode fazer pode, ou tem restrição? Pode, não tem nenhuma restrição, tá? Poderia pode fazer o jejum intermitente? Pode. Até ajuda. Para quem está com dificuldade de emagrecer, que não dosou ainda, porque tem toda a dose de medicamentos e tal, ajuda a emagrecer um pouco mais rápido e aí até um estímulo para o paciente para ele dar sequência nisso. Pode fazer, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Tem mais uma perguntinha, diretora. Do pão. Interessante, eu também vou querer saber essa. O pessoal do Facebook, e é difícil, né, gente? A dificuldade de cortar o pão. Aquele pãozinho gostoso do café da manhã, o pão com café com leite. Eu, antes da gestação, eu tinha diminuído drasticamente, assim. Eu comia pão 1 ou 2 vezes na semana. Não consegui cortar geral, Nutri. Mas eu tinha conseguido diminuir. Agora, com a gestação, eu sempre comia ovo ou tapioca de manhã. Com a gestação, o ovo não desce. Pesa, né? De manhã, engraçado. No almoço, jantar, a gente ama o ovo. Inclusive, eu já falei, né? Eu troco qualquer ovo por carne. Então, meu almoço, meu jantar com ovo é maravilhoso. Mas no café da manhã, que geralmente eu fazia o ovo mexido, a crepioca, enfim... De manhã o ovo não desce de jeito nenhum. E aí eu tenho comido pão, porque o médico falou, você tem que comer. Eu tenho comido pão. Mas para quem tá precisando, quer diminuir o pão, quer cortar o pão... Gente, eu uso uma estratégia de que eu não tiro o pão. O que a gente Nutri, faz? Já te amo, mais ainda. Eu adorei. Porque tem muitos pacientes que é exatamente igual você. Eu gosto do pão no café da manhã, não tira meu pão. É o primeiro pedido que eles fazem. Eles entram na sala falando, não tira meu pão. Não vamos tirar o pão. O que a gente faz? Reduz o carboidrato das outras refeições. Do almoço e do jantar. Do almoço e do jantar. Arroz. O arroz, a massa, o macarrão. Exatamente. É o que eu faço. Então, assim, aí a gente deixa o pãozinho no café da manhã, não entra com arroz no almoço nem no jantar. E aí, se o paciente tem muita dor de cabeça, sente fraqueza, porque retiramos o carboidrato, a gente entra com o tubérculo, que é a mandioca, a mandioquinha, a inhame, que é excelente, batata doce, que são carboidratos de baixo índice glicêmico, não vai causar um disparo de insulina, que é o que dá o aumento né, o aumento de peso. E aí, nós fracionamos, ou no almoço, metade no almoço, metade no jantar, ou põe no almoço, se a pessoa tem um dia de rotina intenso, então precisa de mais energia ao longo do dia, e tira do jantar. Dá para fazer essa estratégia. Jantar seria só uma saladinha, uma proteína e acabou. Aí no almoço, corta o arroz. Corta o arroz. E aí entra a batata com o tubérculo, doce, se necessário. Se sentir essa necessidade, se não... Porque às vezes, dependendo do trabalho, do ritmo da pessoa, ela precisa de mais sustância para aguentar o pique, né? Exatamente. E aí ela pode comer o pãozinho dela de manhã. Come o pãozinho de manhã, não tem problema nenhum. Opta por cortar o pão, que foi uma opção, cortar assim, né? Reduzir. Eu não consegui cortar, tirar da minha vida, antes da gestação, né? Agora eu tenho comido praticamente todo dia. Mas antes eu consegui reduzir bem, porque eu comia pão todos os dias, e às vezes no café da manhã e no jantar. Então eu comecei a reduzir. Eu comecei um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Aí aumentava. Um dia sim, 2 não, um dia sim, 2 não. E não foi sofrido. Pra mim, foi tranquilo. Você foi fazendo o desmame que a gente chama. Até que eu comia o pão de 1 a 2 vezes na semana. Que é uma delícia, né, Tati? Eu falo, quando pão eu comia, vida, gente. Nossa, interessante, gosto, né? Cara, devagar, sabe, apreciando. Ai, aquele pão quentinho, o marido pegava na padaria, aquela manteiga derretida. Ai, que delícia, não é? E era prazeroso. E aí eu me satisfazia. Depois de 2, 3 dias, pãozinho tava lá meu pãozinho no café da manhã. Claro, não pode, não tem problema nenhum. Mas é muito individual, né? Foi o que a gente falou, até a questão do jejum. Tem gente que vai se adaptar, tem gente que corta o pão numa boa, tem gente que não adianta, que não consegue cortar. Pode comer daí o pão de manhã, mas corta o carboidrato, principalmente o arroz, o macarrão, almoço e jantar. Ao longo do dia, pode. Isso sim. Isso, qualquer nutricionista que trabalhe com isso, ela vai fazer esse cálculo para vocês, gente. Podem ficar tranquilos. Obrigada. Fê, amei nossa entrevista, que nosso bate-papo. Volte adorei. Sempre. Com certeza. Para a gente conhecer mais sobre os alimentos, a relação dos alimentos com o nosso corpo. E hoje, que bom, a gente teve a oportunidade de tirar várias dúvidas sobre o jejum intermitente, que acabou viralizando, virando modinha. Realmente ele tem benefícios, mas ele deve ser feito obrigatoriamente com a supervisão de algum profissional capacitado, tá bom? Obrigada mais uma vez. Obrigada a você, Tati. Até breve. Até.